né? Esse foi um texto que foi feito sob pedido da fundação do Partido Podemos, tá? Para que embasasse as discussões que o partido vai ter no Congresso Nacional sobre a reforma administrativa. Tá? Bom, eu fiz uma parte do texto, quer dizer, eu escrevi basicamente a introdução, tá? E as sessões 3, que é sobre o histórico das reformas administrativas no Brasil, e a seção 4, que são as experiências internacionais sobre reforma administrativa. Tá? Bom, fazendo aqui uma pequena introdução, tá? Quer dizer, para a gente contextualizar, né, a questão da reforma administrativa, quer dizer, quando a gente olha para o século XX, né, assim, isso é uma coisa que o Bresser chama atenção num texto dele, publicado na Revista de Administração Pública da FGV, né, o que você observa, de forma muito nítida, é que ao longo do século XX houve um aumento extraordinário das funções do Estado, né, praticamente todos os países do mundo, não só nos países desenvolvidos, mas também nos países em desenvolvimento, e, consequentemente, dos gastos governamentais e da carga tributária. Quer dizer, se nos países desenvolvidos, no final do século XIX, a carga tributária estava em torno, e os gastos, né, do governo, estavam em torno de 7% do PIB, no final do século XIX, isso passa para mais de 40% do PIB na segunda metade do século XX. Né? E por que isso? Quer dizer, basicamente, o que acontece é que, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos o advento do chamado estado do bem-estar social. É lógico que ele tem já um embrião na Inglaterra e na Alemanha, né? Quer dizer, lembrando que seguro-desemprego e aposentadoria, por exemplo, foram inovações introduzidas pelo chanceler de ferro, Otto von Bismarck, né? Mas a Inglaterra, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, já estava introduzindo alguns gastos sociais, inclusive imposto sobre propriedade, tá? Que é uma discussão importante. Tá? Bom, então, após a Segunda Guerra Mundial, o fato é que o estado do bem-estar social ele se expande, né, nos países envolvidos, né, em que, então, o Estado passa a proporcionar aos cidadãos uma ampla gama de serviços públicos, como saúde, educação, assistência, previdência e seguridade social, aumentando, assim, os gastos públicos como proporção do PIB. Né? Bom, e esse estado do bem-estar social é resultado de 3 eventos importantes, quer dizer, a derrota do nazismo, o sucesso econômico relativo da União Soviética num contexto de um regime declaradamente socialista e o crescente poder dos sindicatos de trabalhadores e dos partidos social-democratas na segunda metade do século XX. Bom, no caso de países em desenvolvimento como o Brasil, além dessa função do estado do bem-estar social, o Estado também precisou assumir a liderança do processo de industrialização, né, devido a uma série de falhas de mercado que inviabilizavam, né, esse processo por intermédio da iniciativa privada. Agora, no Brasil, o Estado do bem-estar social só será definitivamente implementado com a Constituição Federal de 88, embora o embrião desse Estado já pudesse ser observado após a Revolução de 30, o governo de Getúlio Vargas. Né? Bom, entre 1945 e 1975, as economias capitalistas desenvolvidas, elas presenciaram, né, o maior período de prosperidade na sua história, conhecida como os Anos Gloriosos, né, em que houve um aumento sem precedentes no padrão de vida da população desses países, expansão das classes médias urbanas e uma redução significativa na desigualdade da distribuição de renda e de riqueza. O problema é que esses Anos Gloriosos, eles terminam no final da metade dos anos 70, né, em que a gente observa um fenômeno de profit squeeze, ou seja, de queda generalizada da taxa de lucro, né, que vai derrubar o ritmo de acumulação de capital nos países desenvolvidos. Né. Nesse contexto de crise do capitalismo, tá, que surge o neoliberalismo com os governos do Ronald Reagan nos Estados Unidos e da Thatcher no Reino Unido, tá, que passam, então, a defender um novo tipo de capitalismo, né, ao invés do capitalismo socialmente regulado que prevaleceu durante os Anos Gloriosos, nós temos o neoliberalismo, né, que vai declarar o fim dos Estados-nação, vai exaltar o mercado como um mecanismo automático de coordenação dos agentes econômicos, dando absoluta precedência à liberdade individual
entendida como a liberdade e o poder dos mais fortes. Eu acho que o Donald Trump, por exemplo, ele encarna perfeitamente esse tipo de visão de sociedade, né? Bom, agora, do ponto de vista da operação do setor público, a ascensão do neoliberalismo foi seguida por movimentos de reforma administrativa nos Estados Unidos e no Reino Unido, os quais vão acabar se espalhando para uma série de outros países, entre os quais o Brasil, a partir de 1995, quando o Bresser assume a pasta da reforma do Ministério da Administração e Reforma do Estado, MARI, né? Bom, as reformas administrativas feitas nos anos 80 e 90 foram inspiradas numa literatura chamada New Public Management, ou Nova Administração Pública, né? O que é essa literatura de New Public Management ou Nova Administração Pública? Quer dizer, a ideia é que o princípio básico da New Public Management é que o governo deve adotar uma abordagem para a entrega de serviços públicos que seja baseada nos mesmos métodos e procedimentos do setor privado, né? Bom, no caso brasileiro, alguns autores, como o meu colega Matias Pereira, do Departamento de Administração da Universidade de Brasília, ele afirma também que a nova New Public Management foi estimulada pela necessidade de encontrar respostas para os problemas de eficiência, efetividade e legitimidade democrática, entre outros, postos pelas condições sociais e políticas dos anos 1980. Portanto, essa onda de reformas administrativas, elas foram concebidas no ambiente no qual a ideologia dominante era a pró-redução do papel do Estado na economia, em particular, né, o tamanho do Estado do bem-estar social, né? Bom, sobre isso, o Bresser escreveu um texto em 2017, que obviamente ele tenta defender, né, a reforma do Estado que foi executada sob a sua pasta, né, dizendo que, na verdade, a reforma gerencial, que é o que o Bresser, como o Bresser denomina a reforma que ele fez em 1995, não tinha por objetivo enfraquecer o Estado, mas, pelo contrário, fortalecer o Estado. Na medida em que você aumentava a eficiência, né, do serviço público, isso seria uma espécie de resposta ao ataque que o Estado do bem-estar social estava sofrendo por parte dos neoliberais. Além disso, tem um estudo realizado pelos economistas do Fundo Monetário Internacional, o Camim Dibzaki e Mercedes Garcia Escribano, para uma amostra de 137 países desenvolvidos em desenvolvimento para o período 92-2015, ele apresentou, isso aqui é importante, eu acho que isso aqui está no cerne da discussão da reforma administrativa brasileira, apresentou uma correlação negativa entre a folha de salários dos servidores públicos e a posição fiscal do governo em 65 países da amostra, né? Dessa forma, a pressão por aumento das folhas de salários nos países envolvidos, mesmo após a estabilização ocorrida na última década, em função da maior demanda por serviços públicos, assim como o aumento contínuo dos salários dos servidores dos países em desenvolvimento, decorre da expansão dos serviços públicos decorrente da expansão dos serviços públicos em saúde e educação, poderia levar a uma crise fiscal nesses países, tendo como consequência possível colapso do estado do bem-estar social, né? Bom, aqui no Brasil, a existência de um possível efeito positivo da reforma administrativa sobre a situação fiscal do governo é um dos argumentos dos economistas que, mesmo sem defenderem os ideais do neoliberalismo, advogam a necessidade de uma reforma da administração pública como forma de preservar o estado do bem-estar social, né? Sobre isso, eu vou aqui ler um trecho do artigo do Bresser, que ele diz o seguinte: The 1995 managerial reform was accused of being neoliberal. Today, however, such charges are almost forgotten, as it has become clear that reform's first consequence was to strengthen the state itself rather than weaken it, as neoliberals intend. In fact, the managerial reform is compatible with left or right-wing administrations, but when it makes the social and scientific services more efficient, it politically legitimizes the social state. Ok. Dito isso, recentemente o Ministério da Economia ele encaminha
encaminhou uma nova proposta de reforma administrativa na forma da proposta de emenda constitucional número 32/2020. Né? Essa proposta de reforma administrativa parte do pressuposto, e aqui depois o Helder vai detalhar em que medida isso é verdade ou não, de que existiria uma série de distorções na administração pública que aumentariam o gasto com salários e benefícios dos servidores públicos a patamares elevados como proporção do PIB na comparação com outros países. Esse é o primeiro ponto. Além de tornar os serviços públicos de má qualidade. Nesse contexto, a ideia da reforma administrativa seria reduzir de forma significativa o gasto com funcionalismo público, liberando, assim, espaço no orçamento fiscal para o aumento do investimento público, sem violar a emenda constitucional do teto de gastos, promulgada em 2016, a qual estabelece o congelamento do valor real da despesa primária da União por um prazo de 20 anos. Bom, nós já tivemos oportunidade de discutir aqui neste grupo a questão do teto de gastos, não é o momento da gente voltar a isso, quer dizer, acho que é consenso, né, que o teto de gastos precisa ser eliminado. Tá? Na sexta-feira, eu publiquei no Poder 360 um artigo com o Vitor Dota, né, em que a gente fala, né, do estado do debate econômico no Brasil, que é como se tivesse uma espécie de universo paralelo, mas, basicamente, do ponto de vista fiscal, a gente faz duas afirmações. Quer dizer, primeiro, que no curto e no médio prazo não tem jeito de retomar a austeridade fiscal, quer dizer, o ano 2021, ao que tudo indica, nós vamos ainda ter, né, os efeitos da pandemia do coronavírus muito forte, não só nos países envolvidos, mas também no Brasil. Então, não faz o menor sentido você voltar à austeridade fiscal em 2021. Tá? Portanto, você vai ter que aumentar o investimento público, vai ter que, talvez, ampliar o Bolsa Família, né? E, portanto, você vai ter que aumentar a dívida pública. Isso eu acho que nos próximos 2, 3 anos, o Brasil vai continuar com o aumento da dívida pública com proporção do PIB. Agora, no longo prazo, e aí eu discordo do pessoal da Modern Money Theory, aliás, o Thomas Pelley escreveu um artigo interessante, né, recentemente sobre isso, tá? Quer dizer, no longo prazo, a ideia de que você pode aumentar a relação dívida pública com proporção do PIB sem limite, tá? Isso me parece nonsense. Tá? Então, o que a gente defendeu nesse artigo era de que, no longo prazo, né, você precisa fazer um aumento da carga tributária. Tá? E aí, basicamente, sobre os mais ricos. Né? É lógico que os neoliberais vão dizer que os mais ricos somos nós, servidores públicos, por isso a reforma administrativa, né? Mas isso não é verdade, a gente sabe que tem problemas como o da pejotização, etc., né? Que, na verdade, acaba escondendo, né, o verdadeiro hiato salarial entre o setor público e o setor privado. Né? Eu acho que o Helder vai mencionar isso mais para frente. Né? Mas o fato é que é possível, é possível e necessário aumentar a carga tributária com proporção do PIB entre 4 a 6 pontos percentuais. Tá? Por que precisa aumentar essa carga tributária entre 4 a 6 pontos percentuais? É necessário porque, primeiro, você vai precisar aumentar o investimento público para acelerar o crescimento da economia brasileira com uns 3% ao ano, tá? Ao invés da média de 1,3%, 1,5% que a gente teve no período 2017 e 2019, e, além disso, vai ter que aumentar os gastos com o Estado do bem-estar social. Então, um aumento da carga tributária entre 4 a 6 pontos percentuais do PIB no longo prazo vai ser absolutamente necessário para que a gente possa ter um Estado do bem-estar social eficiente e também voltarmos ao Estado desenvolvimentista, tá? Que é um Estado que assume, né, um papel importante aí na liderança do processo de desenvolvimento econômico. Bom, mas essa era a introdução que eu queria fazer. Acho que os detalhes, enfim, eu mandei o artigo para vocês, os detalhes sobre a reforma administrativa no Brasil, as que foram feitas, né, e as experiências internacionais estão no artigo. Eu acho que vou passar agora a palavra para o Helder, para ele detalhar, né, enfim, a PEC da reforma administrativa, né, e as críticas que podem ser feitas a ela. Helder, a palavra é com você. Obrigado, professor. Seguindo o texto que a gente preparou, né,
Eu fiz um resumo, só para facilitar a seguir aqui, sobre os pontos que a reforma administrativa enviada pelo governo tocam, né? O primeiro é que ele divide o funcionalismo em duas carreiras, né? A carreira típica de Estado e as outras. Então, assim, primeiro o problema disso é que ele não estabelece quais seriam as carreiras típicas, ele vai regulamentar isso depois. Então, isso aí pode mudar ao longo do tempo também, ele pode tirar uma, colocar outra de forma mais facilitada. E cria essas duas carreiras que prejudicam o segundo grupo, né? Que são as outras carreiras, que realmente, normalmente, são aquelas carreiras que ganham menos também. Então, aquele problema que algumas pessoas dizem da desigualdade dentro do serviço público vai continuar, né? O outro problema um outro ponto da reforma é que ele altera o modo de acesso ao serviço público. Então, não vai ter só o modo de acesso pelo concurso público. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tem a questão do período de experiência agora que vai contar dentro do concurso público. Então, por exemplo, um concurso público pode ter 50 vagas, aí você chama 100 pessoas, elas começam a trabalhar e elas vão ser avaliadas por mais 2 anos dentro do serviço público. No final desses 2 anos, os 50 primeiros bem avaliados vão continuar no serviço público, os outros 50 vão ser desligados do serviço público. Então, é uma situação estranha, assim, o primeiro que o funcionário, ele assumiu ou não assumiu o cargo, né? Ele não tendo assumido, tendo essa função de experiência, ele pode desempenhar as funções que estão atribuídas no cargo legalmente? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, uma carreira difícil que demanda muito estudo para passar num concurso público. A pessoa vai passar, às vezes, anos estudando, se preparando para o concurso público para tentar passar. Aí, para chegar lá e depois de 2 anos ser desligado, é uma situação um pouco estranha também, porque ele pode ter performado bem, mas por conta de uma avaliação subjetiva da chefia, ou mais rigorosa em relação a outra chefia, ele pode ser desligado, enquanto ele demandou aí anos de estudo dele, ele não vai. Isso aí, algumas pessoas não vão mais procurar fazer o concurso, diminuindo a competitividade do concurso, que é uma característica no caso do Brasil, né? Outro ponto da reforma é que ela cria cargos de liderança e assessoramento. O que é isso, na verdade? É porque ao longo dos últimos anos, desde 2002, por aí, tinha basicamente DAS, né? Que é um cargo que pode ser ocupado tanto por gente de fora quanto por gente de dentro do setor público, servidores mesmo. Aí, ao longo do tempo, o que aconteceu? Primeiro criou aquele FCPE. FCPE é um outro dispositivo de cargos de liderança, mas que é só focado para servidores públicos. Então, você diferencia um cargo que é para todo mundo, o DAS pode ser servidores ou não, e o FCPE, que é só para servidores. E a ideia disso era profissionalizar o serviço público, evitando aparelhamento político por indicações de amigos, ou de conhecidos, ou de amigos políticos, etc. Então, ao longo do tempo, foi feita a ampliação do FCPE e a redução do DS, justamente para evitar esse aparelhamento político. Já esse cargo de liderança e assessoramento que a proposta cria, ela é muito vaga também, mas, aparentemente, ela dá espaço para qualquer pessoa ser colocada ali. Então, automaticamente, ao invés de X% dos cargos de liderança serem ocupados por gente de fora, que normalmente são cargos mais elevados, que são realmente cargos mais técnicos, mas também políticos, isso aí altera para 100% dos cargos de liderança, desde os DAS mais baixos, as funções mais baixas até as mais altas, poderem ser de indicações. Então, isso aí cria toda uma série de problemas que pode prejudicar até o andamento da máquina pública, porque tem funções ali mais baixas que são muito importantes, não só para a questão de gestão pessoal, né, da incentivos, dos servidores, etc., mas também são as funções mais técnicas que tocam ali o dia a dia da máquina pública, né? Outro ponto da reforma é que ele modifica regras de acumulação de cargos públicos, né? Facilita para alguns casos, que são aquelas carreiras que não são típicas de Estado. Aí até a gente coloca no texto, né, professor? Será que isso é uma compensação para a precarização das carreiras que vai vir adiante, né? Aí eles estão falando assim, olha, você pode ter esse cargo público e depois acumular trabalhando mais em outro lugar aí, no setor privado, etc. E, por outro lado, ele dificulta para outros, que é a carreira típica. E não tem uma regra de transição para quem já tem uma atividade na iniciativa privada
Também é um problema para quem já está no setor público e não tem essa regra, né? Outro ponto é que ele retira benefícios. Aí, se vocês olharem os benefícios no texto, realmente tem muitos benefícios ali que já foram até extintos da questão do setor do Poder Executivo Federal, mas vai afetar bastante ali os estados e municípios. E realmente esse benefício aí está no caminho certo, mas o problema é que isso aí não afeta quem mais deveria, né? Que são os militares, membros do Poder Judiciário, Ministério Público. Eles ficam isentos dessa retirada de benefício, que já foi feita no Executivo Federal, mas que seria feita somente agora nos estados e municípios e servidores comuns do Judiciário, né? E Legislativo. Outra coisa também que essa proposta faz, ela modifica regras de gasto pessoal. Então, tem algumas possibilidades, por exemplo, de contratação com processo simplificado por tempo determinado. E esses gastos vão ser considerados na contabilidade pública como custeio. Então, isso aí atrapalha não só a questão da transparência, que fica uma coisa, como que vai considerar o gasto de custeio, que é um gasto pessoal, né? E também atrapalha a questão da politização, porque ele pode fazer contratações simplificadas, colocar pessoas ali simpáticas ao governo de ocasião, não só no âmbito federal, mas digo também no âmbito municipal e estadual. Inclusive, no âmbito municipal é mais grave esse tipo de coisa, né? Depois, tem um outro ponto que a proposta faz, é que ela não regulamenta as coisas principais e deixa, assim, a questão em branco, que vai ser regulamentado depois. Ele não fala, por exemplo, sobre a gestão remuneratória, não fala sobre políticas de progressão e promoção, como que vão ser, se vai ser alterado, se não vai. Então, isso aí depende muito do que vai ser feito depois para saber o que vai acontecer com o serviço público. Então, está aprovando uma coisa que ainda não sabe exatamente os detalhes, né? Vai ser modificado depois de uma forma muito mais simplificada do que é uma PEC. Uma outra coisa é que ele acaba com o regime jurídico único, né, como a gente estava comentando, e com isso a estabilidade de muitas carreiras. Só as carreiras típicas de Estado teriam estabilidade. E os militares, um outro ponto é que os militares, embora não estejam na reforma administrativa, eles aparecem no texto para ganharem novos benefícios. Por exemplo, com a possibilidade mais explícita na lei de que eles podem acumular cargos como docência e outras atividades de saúde, dependendo da sua atividade, né? E um outro ponto sensível também é que dá muito poder ao presidente. Por exemplo, ele pode definir ministérios, outras instituições, pode redefinir cargos. A ideia aqui é que ele parte do pressuposto que as instituições seriam como se fosse uma equipe de trabalho, de apoio do presidente de ocasião ou de governo de ocasião, o que não é o caso. São órgãos de Estado que têm toda uma institucionalidade que vai sendo acrescentada e maturada ao longo dos anos, e aí elas ganham, assim, conhecimento tácito que é adquirido ao longo do tempo. Ele não pode ser feito e desfeito a cada hora, que vai gerar descontinuidade de conhecimento, vai gerar descontinuidade de séries estatísticas, vai gerar descontinuidade de serviços públicos, ao fim e ao cabo. E tem outro ponto também, que ela também, essa reforma, ela tenta colocar na regra algumas coisas como número máximo de ministérios. Então, ela tenta impor um limite ao governo, sendo que, por exemplo, ele não pode, ele pode baixar o quanto quiser o número de ministérios, mas não pode aumentar a partir de certo número. E ele também tem um trecho lá no artigo 173, que ele também implicitamente impede que haja políticas industriais, também ali na reforma administrativa. Então, é uma reforma, assim, que parece insuficiente, não toca em pontos muito importantes, como gestão de pessoal, gestão de processos, crime organizacional, e, a princípio, ela parece que tende a precarizar realmente o serviço público, sob a justificativa da redução do Estado. Aí, depois dessa tomada de ponto da reforma administrativa, a gente passa para olhar alguns dados, né? Por exemplo, será que os servidores públicos são muito no Brasil mesmo? A gente vê que o emprego público no Brasil não é tão grande como vários outros países. Então, o Brasil não está empregando tanta gente no setor público como é propagandeado. Aí a gente também parte para a questão fiscal, né, do serviço público.
será que a gente gasta realmente muito com os servidores públicos? Aí Tem alguém que está com o microfone aberto, por favor, deixa só o Helder falar. Aí nós passamos para a questão da despesa dos servidores do governo central. Aí a gente vê que o Brasil não está nada assim absurdo em relação à despesa em relação ao PIB do governo central em vários dos países do mundo. A gente está até abaixo da média ali. Se vocês observarem também no texto a despesa com servidores públicos do governo central em relação ao PIB de 2010 e 2019 é totalmente estável. A gente percebe quase uma linha reta ali na média ali, né? Ela varia em torno dessa média de 4,1%, 4,2% do PIB nos últimos 20, 30 anos. Se você observar a despesa a nível municipal e estadual, aí sim, ela tem uma elevação gradual de mais ou menos 1% do PIB para estados e municípios. Mas aí a gente argumenta, isso aí foi uma escolha da sociedade, provavelmente, porque os gastos com esse pessoal são serviço de segurança, são saúde, educação. Então, ao você querer reduzir esse gasto com o pessoal desses estados e municípios, na verdade, o que está se escolhendo aqui vai ser acabar, por exemplo, com os serviços de saúde universais, educação pública universal, essas coisas que vão ter que ser reduzidas para reduzir os gastos nos estados e municípios. E essa discussão sobre o gasto excessivo de pessoal que tem no Brasil, tem um tempo já, ela foi sendo construída há muito tempo já. Desde o governo Temer, ele contratou uma consultoria do Banco Mundial, acho que foi até o Levi, na verdade, que contratou essa consultoria, e eles fizeram uma estimativa de como seria o prêmio salarial do Brasil em relação ao setor privado, etc. E aí, se a gente verificar esse estudo a fundo, primeiro que ele não explicita muito a metodologia, uma coisa assim, eu li o documento, é o volume 1 do Banco Mundial, Ajuste Justo, ele fala assim, ele dá os números, ele fala que tem um prêmio salarial, deixa eu ver aqui que ele fala aqui, na esfera federal de 67%, ou seja, os servidores públicos ganhariam 67% a mais do que os servidores privados, comparando aí com uma série de experiência, idade, educação, localização, cor e gênero. Aí ele fala assim que no volume 2 ele traria a metodologia mais especificada, mais explícita, e mostrando os detalhes, mas aí eu olhei o volume 2 e não está lá, isso aí. Ele coloca aqui no nível estadual seria 31% o prêmio salarial, mas aí você vai chegando, vai olhando as minúcias ali do que dá para ver pelo texto do volume 1. Primeiro que não fica claro quais carreiras do setor público ele pegou, esse estudo pegou, para fazer essa média que expande para todo o setor público. Então, dependendo da carreira que ele pega, realmente pode ter um salário maior do que a média do setor privado. Então, isso é um ponto. Outra coisa também é que, no caso do setor privado, ele exclui as remunerações mais relevantes da média, por exemplo, como membros de diretoria, conselhos de empresas, que normalmente são tratados como pessoa jurídica, então eles não são computados na remuneração das pessoas. Então isso aí já aumenta também esse problema desse prêmio, que não é tão grande assim. E também tem a questão da tributação, porque as pessoas jurídicas no Brasil normalmente pagam menos imposto que são as pessoas físicas. Então, a renda líquida também ela é diferente da renda bruta, se você analisar. Então, o prêmio salarial, ele pega a renda bruta. Se ele pegasse a renda líquida, também seria uma redução desse prêmio salarial. Também não fica claro no texto como que ele considera o nível de escolaridade de educação, ou se é por anos de estudo, se é só aparece na referência que ele mostra apenas sobre o nível superior e o nível médio. Ele não considera, parece, pós-graduação, e não considera doutorado, mestrado, sendo que no total de servidores, 7% tem mestrado e 10% tem doutorado, que é sendo que no Brasil ao todo, na população brasileira em geral, 0,8% possui mestrado e 0,2% possui doutorado. Né? Então, a qualificação do setor público é muito maior do que no setor privado. Né? E aí ele compara com a média da OCDE, por exemplo,
o prêmio salarial na CDE é menor, etc. Mas lá tem algumas diferenciais em relação ao Brasil, né? Por exemplo, enquanto lá na CDE 13% tem mestrado e doutorado, aqui é muito menos as pessoas, né? Aí ele também não diferencia na questão educacional qual é a qualidade do nível superior que a pessoa fez. Por exemplo, tem uma diferença entre a pessoa se formar na Universidade Federal, na UNB, por exemplo, ou eles formaram uma universidade ruim da esquina ali. E no setor privado, a maior parte das pessoas são formadas nessas faculdades menos qualificadas. Então, no âmbito geral, isso aí puxa para baixo também a qualidade da educação desse pessoal. Então, mesmo dentro do nível superior, a pessoa pode ter o mesmo nível superior, mas ser diferente a qualidade desse nível superior. Então, deveria ser considerado também qual que é a qualidade de cada um no superior da pessoa. Em terceiro lugar, eles comparam assim carreiras que não tem muito paralelo em relação ao setor privado, né? Por exemplo, analista do Banco Central, diplomatas, auditores. Dificulta a comparação nesse caso, né? Outra questão é que, embora uma pessoa jovem talvez ingresse no setor público, ele ganhe mais que uma pessoa jovem que ingressa no setor privado, com qualificações semelhantes, o setor público ele tem uma delimitação muito grande na remuneração final. Então, ele sabe quanto vai ganhar no final, não vai passar daquilo, não tem jeito. Já no setor privado, não. As pessoas com qualificação semelhante ao setor público que ingressaram, eles têm uma oportunidade de crescer muito mais e ganhar um valor muito maior ao longo da sua vida, né? E também tem uma outra questão, que foi o timing que foi feito esse estudo, né? Coincidentemente ou não, na época que a dinâmica do trabalho, do mercado de trabalho privado está totalmente deteriorada. O estudo pegou dados, né, do setor privado de 2015 e 2016, justamente naquela época que teve a queda de quase 4% ao ano, 2015 e 2016. Então, é claro que estava um desemprego altíssimo, a tendência era a queda do salário do setor privado, e como o setor público não tem queda salarial, ainda, né, porque tem até a PEC que está tentando fazer isso, então, obviamente, com o setor privado deteriorado, comparativamente ao setor público, vai ter também um bônus, aí, um extra nesse prêmio salarial, que é por conta disso. A gente estava num momento atípico totalmente com o setor privado deteriorado. Aí a gente cita também outro texto, que, na verdade, o prêmio salarial calculado por esses outros autores, Garcia, Escribano e Liu, 2017, nas economias avançadas é cerca de 6%. E nas economias emergentes, mais ou menos 12%. Esse aí é o prêmio salarial. E quando você verifica o Brasil, nesse estudo também, é uma coisa semelhante, é por volta de 11% a 13%. Então, está em linha com mercados emergentes, não tem muitas questões sobre isso. E, como a gente comentou antes, essa reforma ela não pega os servidores principais, principalmente os membros do Poder Judiciário, Ministério Público, etc. Só para a gente ter uma ideia, entre os servidores ativos, temos aí mais de 1.131.000 no Poder Executivo, e isso representa mais ou menos 2,29% do PIB em despesas. Já o Poder Judiciário possui 286 mil servidores ativos, ao custo de 1,3% do PIB. Na verdade, o número mais recente, 2019, é 1,5% do PIB. Então, 1.131.000 servidores são 2,3% do PIB, e quase 300 mil, um quarto, é 1,5% do PIB. Então, proporcionalmente, o Poder Judiciário realmente que detém aí a maior distorção em termos salariais, né? E ele não está completamente abarcado nessa proposta. Então, só para concluir aqui, que já está um tempo bom, né? Tem algumas conclusões que a gente vê que é uma reforma vazia, ela tem muitos problemas, como a gente foi comentando, ela deixa setores importantes de fora, ela parte de pressupostos errados sobre a questão fiscal, e também, outro ponto também, que a demissão de servidores não acontece. Na verdade, já existe demissão. Desde 2003 foram demitidos 7.800 servidores federais, mas cerca de 570 em 2018, por exemplo. Aí a gente pode pensar assim, é um número pequeno, né?
Mas quando a gente olha outros dados de outros países, por exemplo, Canadá, houve uma média de 130 demissões ao ano, que é proporcionalmente em relação à população, é um número semelhante ao Brasil. Então, não é uma coisa também fora do mundo, essa questão da demissão. As novas formas de acesso do setor público, a gente comentou que é um problema gravíssimo. A questão dos cargos de liderança. E também ela parece influenciar a questão da intervenção estatal, que não é uma coisa que deveria caber nessa matéria. Então, é outro ponto que pode ser retirado. E aí, no final, a gente coloca algumas sugestões de modificações que deveriam realmente ser consideradas seriamente, que é a regulamentação realmente do teto remuneratório para todos os poderes e também para civis militares, regulamentação de fato disso. A redefinição da estrutura, só esse primeiro ponto aí vai dar mais ou menos uma economia de uns 20 bilhões, parece, né, pelas estimativas iniciais. A redefinição da estrutura de determinadas carreiras, faz sentido talvez um decréscimo de alguma porcentagem do salário inicial, com alongamento do período de progressão, isso aí pode fazer sentido. A extinção de carreiras já sofrem da terceirização, isso aí também faz sentido. Pode também ser pensada a redução de limites de despesa com pessoal para estados e municípios. Hoje é 60% da receita corrente líquida, poderia passar, por exemplo, a 55% da receita corrente líquida, pode ser. Aquela questão da redução dos benefícios também ser aplicada para todos os servidores e membros de todos os poderes, não excluindo militares, tampouco os juízes, promotores, procuradores, etc. E também, como na proposta que eu e o professor Oreiro fizemos sobre uma reformulação do teto de gasto, estipular um teto de gasto para pessoal, com um aumento em termos reais de X%, que vai ser seria definido de 4 em 4 anos, deixa transparente como está sendo o aumento de gastos, está aumentando o número de funcionários, está aumentando o salário, e o quanto a gente quer aumentar. E aí, se a gente decidir que pode se reduzir um pouco esse gasto com o pessoal, que se faça isso dessa maneira gradual, sem prejudicar a máquina pública, né? Incluir a gestão de processos mais digitalizada nos tópicos da reforma administrativa, que reduz custos e ajuda na eficiência. E ainda um pouco fora da reforma administrativa em si, mas deve ser feita uma reforma no Poder Judiciário para reduzir aquela questão de judicialização das disputas entre os agentes. Com a redução de processos, aí sim que você pode pensar em reduzir a estrutura judiciária e por fim, a despesa pessoal. Você não pode começar reduzindo a despesa pessoal, porque a despesa pessoal no judiciário no Brasil é muito alta por causa da questão da judicialização também. Então, você primeiro tem que fazer uma redução dos processos, judicialização e disputas, para aí sim você reduzir a estrutura do Poder Judiciário. Sobre a questão da gestão de pessoal, tem que ver como fazer essa reestruturação de carreiras. Na verdade, ao contrário do que a proposta faz, deve aumentar os cargos FCPE, que é para servidores públicos, e reduzir os DAS, justamente para reduzir a questão da politização e a influência do setor privado no setor público. Regulamentar como é que faria a avaliação de pessoal. Muitas carreiras já têm avaliação de pessoal, mas você pode ampliar isso para todas as carreiras, porque principalmente o Executivo Federal já tem muitas carreiras na avaliação, mas o Poder Judiciário e o Poder Legislativo não nem tanto. E estados e municípios menos ainda, né? Continuar aprimorando os processos de seleção de cargos e função, balizar as questões técnicas, titulação, experiência no assunto, etc., para não ficar tão livre também para qualquer pessoa ser indicada. E a ampliação do número de anos para o servidor adquirir estabilidade. Também parece uma proposta possível, não tem nenhum problema sobre isso. Sobre o clima organizacional, fomentar a capacitação por meio de escolas de governo, talvez, tanto da gestão de pessoal com contrato subordinado, sabendo que a literatura nesse assunto aponta que recompensas verbais são muito mais motivadoras para os servidores públicos do que recompensas financeiras, por vezes. Um bônus, um salário, alguma coisa. E eles também são muito influenciados pela motivação intrínseca. Por exemplo, não adianta você colocar que parte da remuneração dos funcionários do IBAMA, por exemplo, seja variável de acordo com a sua performance. Isso não vai motivar eles mais do que, por exemplo, eles poderem
realmente fazer a atividade que eles estavam previstos de fazer. Porque muitas vezes o servidor público ele escolhe a carreira porque ele quer desempenhar a função, aquela função. Ele vai para o IBAMA porque ele quer ajudar na questão do meio ambiente, ele vai para a FUNAI porque ele quer ajudar na questão dos índios. Então, quando a pessoa é tolhida de fazer aquele trabalho, isso que gera uma desmotivação de forma geral. Não a questão de, ele ganha um salário que não está atrelado à performance. Aprimorar também os órgãos que fazem a comunicação oficial dos entes, porque tratar funcionários públicos como inimigos e coisas do tipo são totalmente contraproducentes para a eficiência do setor público e a motivação também dos servidores. E sobre o aspecto da transparência do controle, a gente fala de aplicar a transparência de remuneração para todas as carreiras e poderes, tal como é feito principalmente no executivo, harmonizar as regras do que seria considerado despesa com pessoal, porque, por exemplo, tem municípios que colocam inativos, tem outros que não colocam inativos na conta de despesa pessoal, tem uns que colocam terceirizados na conta, tem outros que não colocam terceirizados na conta. Então, a ideia seria harmonizar todas essas regras para deixar uma única despesa pessoal transparente, mostrando para todo mundo o que se gasta com o pessoal. Então, tem muito mais coisa no texto, mas eu procurei fazer um resumo aqui para não nos alongar muito. Obrigado. Ok, obrigado, Helder. Bom, pessoal, está aberto aí as questões que vocês queiram fazer. Enfim, a palavra está com vocês. Zé, eu vou começar, então, para dar um pontapé inicial. Beleza. Não, primeira coisa, é só o seguinte, eu não li o artigo de vocês, mas tem trabalhos, não sei se vocês consideraram isso, que mostra que o índice de Gini no setor público é maior do que no setor privado. Tá? O que mostra que a diferenciação de renda, né, é muito maior e tem a ver com as várias coisas aí que o Helder andou listando, né, inclusive a questão do setor judiciário, as carreiras especiais. Né. A segunda questão é o seguinte: o que restou desse projeto? Assim, o Helder citou até uma coisinha ou outra, né? Mas parece que a avaliação final, né, é uma avaliação bastante negativa, né, no sentido de que é um projeto que visa, de uma forma bastante desigual, né, a reduzir, né, na parte uma parte dos funcionários públicos a questão de remuneração, deixando uma boa parte fora disso, né, e com efeitos bastante pouco prováveis de eficiência do ponto de vista da máquina pública. Né? Então, enfim, gostaria de ouvir vocês um pouquinho mais sobre isso. Tá? E com relação à questão da redefinição de carreiras, né, que o Helder citou, gostaria que pudesse aprofundar um pouquinho sobre isso também. Tá? Ok, Luiz Fernando. E aí? Mais perguntas? Luciano Agostini, Daniel Coronel. Eu ia fazer uma pergunta rapidinho. Sim, Maurício. Eu li o texto e ele está bem completo, tanto em termos de perspectivas, né, históricas comparativas, quanto análise em si. Eu acho que o grande desafio é tornar algo mais palatável para a grande população, né? Não em termos de linguagem técnica, acho que está até boa, mas em termos de redução, né? Como foi a apresentação hoje, acho que ela traz diversos elementos que o grande público consegue entender e criticar essa PEC. Acho que tem muitos elementos bem importantes que vocês levantaram e ajuda bastante para o debate. Eu acho que o debate a gente está perdendo, mas aqui tem muitos elementos favoráveis para o debate. E o que me chamou a atenção, assim, do que me parece, do que se salva um pouco nessa PEC, é que todos esses pontos um pouquinho mais positivos,
eles poderiam ser tratados na forma de projeto de lei, não seria uma PEC, né? Confere isso, eu queria só tentar, de repente, resgatar o que estão, tira tudo isso aqui, vamos trabalhar com um PL pronto, e por outro lado, né, traz muita preocupação, porque questões muito bruscas na PEC, posteriormente vão ser regulamentadas, né? Então, todo esse conjunto, acho que me dá muita... É pior até que a interpretação que eu já tinha em relação a essa PEC. Valeu, Maurício. Mais, Matheus Abrita. Só uma dúvida do comentário do Maurício. A questão dos supersalários não precisaria ser uma PEC, até estão falando na PEC dos supersalários, para realmente pôr ordem nisso aí? Boa pergunta. Tem mais gente, Luciano Agostini? Não, por enquanto eu não tenho perguntas. Não? Bom, Helder, acho que você pode, então, responder as questões que foram colocadas. Do Luiz Fernando, Então, a ideia da restauração de carreiras do governo, eles querem fazer uma redução das carreiras para cerca de 30, 40 carreiras, né? A gente também não sabe como seria feito isso, então também é uma questão que fica em aberto, né? Quais seriam as carreiras fundidas, como é que seria isso? E tem a questão das carreiras também, da questão salarial, né? Porque o governo, muitos comentam que ele quer fazer uma redução drástica do salário de entrada do servidor, né? Então, por exemplo, um cargo que hoje entra com um salário de 10 mil, ele passaria a entrar com um salário de 5 mil, e a progressão muito mais longa, né? E, além disso, uma pessoa que entra com um salário de 5 mil entraria com um salário de, por exemplo, 2 mil, e também com progressão muito longa, né? Então, assim, o problema dessa redução drástica, primeiro é que reduz a atratividade do setor público, né? Logo de cara. E segundo, que ela vai atrair pessoas de perfil diferente, porque hoje no setor público você vê no concurso uma diversidade muito grande de pessoas que estão ingressando. Pessoas mais velhas, mais jovens, com experiência, com menos experiência. E aí, com essa redução drástica, as pessoas mais qualificadas, com mais experiência, questão de experiência, de anos de trabalho, etc., elas não vão querer participar, porque vão entrar no concurso público ganhando 5 mil inicial, sendo que no setor privado elas teriam um salário muito maior, dada a sua história, a sua experiência, né? E, além disso, tem uma questão também sobre a previdência, né? Porque antes o servidor público ele aposentava com o último salário. Então, às vezes, talvez com essa reestruturação, mas se aposentando com o último salário, as pessoas mais velhas participariam ainda do concurso, que chegaria no último salário, ainda estaria um salário bom final, e aposentariam com aquele salário. Mas agora, com a FUNPRESP, que é uma contribuição como se fosse do setor privado, que você contribui uma parte do seu salário, quando você aposentar, a queda do seu salário vai ser brutal, porque você vai contribuir sobre 2.000, 2.000 e pouco, 2.002, mas você vai subindo lentamente e a sua média vai puxar muito mais lá para trás do que para a sua remuneração final. Então, tem esse impacto também de desincentivo, né? O que a gente defende no texto é que pode fazer sentido para algumas carreiras você reduzir o salário inicial e aumentar a progressão, isso aí não seria tão prejudicial, mas que tem que fazer isso com cuidado, porque por conta desses fatores que eu estava comentando, né? Sobre a outra pergunta do Luiz Fernando, sobre o que resta dessa PEC, exatamente, ela tem muitos problemas e aquela parte final que a gente colocou são alternativas àquelas opções colocadas pela PEC. Que a PEC ela quer muito mais forçar uma redução dos gastos pessoal rapidamente, se possível, e as nossas alternativas são: vamos primeiro moralizar a questão do teto remuneratório, vamos tirar os excessos de todos os poderes, isso aí inicialmente, que dá um efeito inicial importante, não é pequeno, e essas outras tendências, esses outros problemas que a PEC acha que o Brasil tem, embora a gente tenha mostrado que não tem, mas se entender que tem que reduzir o gasto pessoal, que se faça isso de maneira mais suavizada ao longo do tempo, e para não ter um prejuízo tão grande no setor público, né?
O do Maurício eu não sei se o professor quer falar, eu acho que ele andou fazendo uns textos no blog dele sobre a proposta também, para deixar mais palatável para as pessoas, né? Mas parece que o pessoal do partido também vai fazer alguma coisa, né, professor? Não sei se com base nisso. Sim, sim, o partido vai fazer entrevistas, quer dizer, eu vou falar para eles, tal, então, quer dizer, vai ter aí uma estratégia de divulgação, tá? Então, quer dizer, o que a gente quis fazer nesse texto era realmente fazer um texto tecnicamente embasado, né? Então, quer dizer, daí a preocupação, a seção 2, por exemplo, é uma seção que trata de modelos, né, de reforma administrativa, né? A seção 3 faz o histórico brasileiro, quer dizer, eu acho que essa seção foi particularmente importante porque tem uma narrativa do governo, principalmente o Guedes, ele meio que quer vender para a sociedade a ideia de que ele é o ano zero, né? Ou seja, que antes dele era o caos e agora que as coisas vão ser corrigidas. O que é uma grandíssima bobagem, quer dizer, o serviço público no Brasil é altamente eficiente. Quer um exemplo? Olha a eleição americana. Olha a zona que é aquilo lá. Quer dizer, a gente consegue, em 3 horas, apurar todos os votos no Brasil, que é um país de 210 milhões de habitantes, um território só ligeiramente inferior ao dos Estados Unidos. Quer dizer, na verdade, é maior se tirar o Alasca. Né? Então, assim, você tem um sistema universal de saúde, os Estados Unidos não tem. Tá? Quer dizer, o meu tio, meu padrinho de batismo, que faleceu em 2010, mas em 2009 ele fez um transplante de fígado pelo SUS. Tá? E não pagou um tostão. Tá? Quer dizer, nós temos aqui as nossas universidades federais, que muitas delas são de ponta em vários segmentos. Tá? Então, assim, essa campanha de demonização dos servidores públicos, quer dizer, o que está acontecendo no final das contas? O que está acontecendo é que essa direita ligada ao setor financeiro, diga-se de passagem, está querendo criar uma espécie de novo conflito de classes. O conflito de classes tradicional entre capital e trabalho, né? Esse é o verdadeiro. Né? Mas eles agora querem criar um conflito entre os trabalhadores precarizados do setor privado com os funcionários públicos, dizendo, olha, no fundo, vou aqui estilizar um pouco o argumento, mas acho que vai ficar bom, porque a gente está gravando isso e muita gente vai ver. Como é que é a narrativa? A narrativa é o seguinte, olha, você que está aí, dirige um Uber 14 horas por dia, 7 dias na semana, ou você que tem lá o seu food truck e tal, você está aí todo arrebentado, não sei o quê. Olha, enquanto isso, tem esses caras aí, servidores públicos, tá, que trabalham só 40 horas na semana, entendeu? Tem férias, tem 13º, né? Progridem a cada 2 anos, tem estabilidade, não pode ser demitido, o salário não pode ser reduzido, etc. Está vendo? Esses são os privilegiados do Brasil. Esses são os ricos do Brasil. É essa narrativa que está sendo vendida, e está sendo vendida pelo Rodrigo Maia, está sendo vendida aquela moça, como é que é o nome daquela mulher que foi demitida da XP mesmo? Qual é o nome dela, Helder? Você lembra? A que sempre fica criticando os servidores públicos. Helena Landau? Não é Helena Landau, não, a outra. Era da XP, economista-chefe da XP, que brigou com... A Zeina? A Zeina Latif, isso, a Zeina Latif. Entendeu? Ela, quando começou a pandemia do coronavírus, ela disse que era um absurdo que os servidores públicos continuassem ganhando a mesma coisa, dado que, né, os trabalhadores do setor privado tinham tido redução de renda. Ou seja, isso é tão idiota quando você dizer o seguinte, é um absurdo que as pessoas que ainda não se infectaram com Covid continuem não infectadas. Quer dizer, se o problema é que os trabalhadores do setor privado tiveram uma queda de renda, o que a gente tem que fazer é recompor a renda dos trabalhadores do setor privado e não diminuir a renda de todo mundo. Quer dizer, isso é corrida para o fundo. Isso é um país que vive uma profunda mediocridade. Né? E, agora, a questão é que essa pejotização, que, se não me engano, foi permitida no governo PT, Alda? Quando é que começou esse negócio de pejotização? Eu não sei, se aprofundou no governo, né? Se aprofundou com o governo Lula, tá? Para dizer bem claramente isso. Tá? Com a pejotização, você está mascarando a diferença salarial no Brasil. Tá? Vou pegar um exemplo, William Bonner.
O William Bonner não é, ele é um trabalhador da Rede Globo, um funcionário da Rede Globo. Só que ele é uma microempreendedor individual. Então, ele presta serviços para a Rede Globo. Então, os 900 mil reais que ele ganha por mês da Rede Globo vai entrar como lucros e dividendos para ele. E não entra como salário. Aí, você quer comparar o quê? Você quer comparar o salário, né, do economista do Banco Central do Brasil, né, com o economista da, sei lá, da indústriazinha de feca-treque ali da esquina. Aí a gente olha, poxa, o cara, o economista do Banco Central, está ganhando 25 mil reais, quando que a média dos economistas no Brasil é 5 mil reais, olha que absurdo. Não é absurdo nenhum. Quer dizer, é um dos concursos mais difíceis, mais concorridos na área de economia do Brasil. Você vai selecionar creme de la creme. Ou você quer o quê? Quer dizer, tem até uma discussão que acho que o Helder não entrou, mas a gente discutiu isso quando estávamos elaborando o artigo, que é o seguinte: e daí que tenha prêmio salarial que ela paga? Digamos que seja verdade. Esse prêmio salarial não é tão grande quanto esse pessoal do Banco Mundial mostra, ok? Mas digamos que tenha. Tem que ter. Sabe por quê? Porque no concurso público, a ideia é selecionar os melhores. Você quer selecionar os melhores funcionários. Tá? Então, uma maneira de selecionar é justamente, além de dar estabilidade, pagar um salário melhor. Isso é salário-eficiência. Isso é a microeconomia moderna. Quer dizer, o Paulo Guedes, eu já disse isso 200 vezes, vou dizer agora mais uma. O Paulo Guedes parou no livro do Ferguson, de microeconomia de Chicago, dos anos 60. Ele não entende nada da microeconomia moderna. Ele não entende nada de assimetria de informação. Ele não entende nada, por exemplo, da questão do salário-eficiência, que foi a Akerlof, que foi uma das pessoas que desenvolveu esse argumento. Quer dizer, se eu não consigo, né, monitorar a qualidade da força de trabalho de maneira perfeita, ou seja, se eu tenho monitoramento imperfeito, né, da qualidade da força de trabalho, eu posso usar o salário como um screening device. Ou seja, o salário, eu ofereço um salário mais alto, porque ao oferecer um salário mais alto, eu melhoro a qualidade do pool de pessoas que se candidatam a uma determinada vaga. Agora, se eu oferecer um salário mais baixo, o que vai acontecer? Só vai aplicar para vagas igual ela. Quer dizer, esse é o argumento idiota desse pessoal neoclássico e desse pessoal liberal, tipo o Rodrigo Maia. Quer dizer, se você reduzir os salários dos servidores públicos, quem que vai se candidatar para a vaga no serviço público? Só os menos qualificados. E, portanto, ao invés de melhorar o serviço público, você vai piorar. Então, o que nós fizemos, que é uma construção de décadas, que vem desde o Getúlio Vargas, foi constituir um serviço público profissional no Brasil. Tem falhas? Claro que tem. Que tem o excesso dos juízes, o judiciário realmente abusa. Né? E não precisa de emenda constitucional para botar o teto. Na verdade, o teto já existe. No setor privado, por exemplo, eu vi o contra-cheque de um professor universitário, que não vou dizer o nome, mas ele se aposentou pela UFO e foi para uma universidade no Nordeste como professor visitante. Aí, no contra-cheque dele, ele passava do teto salarial. Aí já vem automaticamente no CIAP, já vem o comiteto. Aí, sei lá, se era o teto 39 mil, ele vinha com 42, aí fazia uma dedução lá automática no contra-cheque que botava o salário do cara no teto. Assim, simples. Agora, tem o princípio da independência dos poderes, entendeu? Quer dizer, a lei já existe. O que está acontecendo? O judiciário mascara, né, os supersalários na forma de penduricário. Tem penduricário disso, tem penduricário daquilo, etc. Talvez o que você precise é redefinir a lei, né, para dizer o seguinte: olha, no teto de salário está incluído tudo. Né? Ou seja, está incluído qualquer penduricário que você possa criar. É auxílio terno, auxílio paletó, auxílio creche, tudo que você tiver de auxílio tem que entrar no teto. Tá? Para que, então, você não tenha mais essas coisas absurdas. Porque, realmente, os supersalários do serviço público estão no judiciário. Não é no executivo, né? E também não é no legislativo, é no judiciário. E aí, a narrativa ideológica é você pegar o caso pitoresco, aí você pega o juiz que ganhou 600 mil reais num determinado mês. Aí diz, olha,
tá vendo? Olha os funcionários públicos, é absurdo isso, eles são privilegiados. Não, aquilo ali é aquele juiz, né? E não todo mundo. Né? O Luciano D'Agostini levantou a mão. Diga, Luciano. Não, você pode continuar falando e quando você terminar a sua fala, eu quero falar. Não, acho que o Helder tinha que ainda terminar o raciocínio, Helder. Só para complementar, né, que essa questão dos servidores públicos, eles comparam muitas vezes para denegrir a imagem dos servidores brasileiros, por exemplo, o serviço público da Inglaterra, da França, de países desenvolvidos. Então, assim, não faz sentido nenhum você comparar a oferta de serviço público de países ricos com países como o Brasil, de renda média, média baixa. Então, essa é a primeira confusão, né? E como o professor está comentando, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui não sei se eu consigo aqui mostrar essa tabela aqui de... Tá dando para ver essa tabela, não? Eu não estou vendo aqui, não. Eu não estou vendo, não, Helder. Então, deixa eu... Será que sou eu que tenho que abrir o... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, não sou eu, não. Acho que não sou eu, não. Eu vou mandar depois no grupo. Mas, basicamente, essa tabela, ela mostra, assim, incluindo o PJ, como que muda aquela tabela de maiores remunerações, né? Que aí você vai ver lá jornalista, repórter, médico, engenheiros PJ, advogados PJ, que aí é outra história completamente diferente, né? Realmente eu não estou conseguindo. Não, fica tranquilo, cara. Assim, os detalhes aí, depois você tira um screenshot e manda no grupo. Não tem problema, não. Acho que é isso. Acho que eu não estou... Acho que, como você falou, é por aí mesmo. Ok, Luciano, você queria falar alguma coisa? Sim. Então, eu vou dar algumas sugestões aqui para o nosso grupo. Algumas podem ser boas, outras talvez vocês possam achar nem tanto. Eu gostei muito do gráfico da participação da renda que o setor, que os funcionários recebem com respeito ao PIB, 4%. Então, existe uma gama de mais de 30 países ali, quase 40, que gastam mais como porcentagem do PIB. Então, a primeira condição que eu gostaria de colocar aqui ontem o Bresser escreveu um artigo que vai sair na REP e que ele publicou também na aterraerredonda.com.br. Tá? Então, o Bresser assume a depressão, o Bresser também assume que a moderna teoria da moeda pode ser aplicada nesse instante. Ele parece-me que concorda também com o Peter Scott, que no longo prazo a dívida pública sobre o PIB pode ser não tem que ser alguma coisa tendendo ao infinito. E sabendo que a gente está com um alto desemprego e desalentados no país, uma pergunta que eu coloco aqui: se a gente gasta 4% do PIB com funcionalismo público, por que a gente não tem, o nosso grupo pode fazer uma alternativa? Luciano, é 4% do PIB da União, tá? Da União, tá. Da União, tá? Se juntar União, Estados e municípios, dá uns 13 ou 14. Tá. É possível aumentar isso aí, então, de tal forma que a gente consiga empregar as pessoas? Ou seja, então você está em 13 e 14 entre municípios, estados e federal, então por que de repente não estudar alguma coisa para aumentar para 18%, 20% do PIB? Primeiro ponto. O segundo ponto o Luiz Fernando de Paula comentou. Eu gostaria de ler esse artigo, professor, da concentração
o coeficiente de Gini e a concentração dele dentro do próprio serviço público. E aí sim teria que também a gente pensar aqui dentro do grupo de montar alguma proposta, uma contraproposta, de realmente se o judiciário, se os militares estão tendo alguns privilégios adicionais, né, que inclusive uma boa parte da sociedade também não concorda, então isso seria, de repente, politicamente interessante, né, porque pode ganhar um bom espaço para a sociedade. Tá? O outro ponto, então se o professor puder me passar, aí acho que seria interessante. O outro ponto seria aquela condição dos impostos dos mais ricos. Acho que isso a gente tem que tentar frisar muito bem. Ou seja, tem que ter uma contraproposta e algum partido político aí aceitar uma contraproposta. Que não seja essa reforma administrativa que está acontecendo. O Bresser, essas 62 páginas escritas pelo Oreiro, com participação aí do Helder, eu acho que o Bresser coloca muito bem a progressão do Estado liberal com as reformas administrativas. Tem uma tabela que vocês colocam, né? Aqui no Brasil, aí, o Getúlio Vargas começou com essa condição de uma reforma administrativa, tentando fazer um estado de bem-estar social, e a ideia é realmente, as pessoas têm uma vida só, o Estado tem que se preocupar com a vida das pessoas. Então, por exemplo, você fala em saúde, você fala em nutrição, você fala em esporte, você fala em inclusão social. O Estado pode empregar muita gente dentro da área de nutrição, dentro da área de educação física, dentro da área do esporte, para oferecer um bem-estar social para a sociedade fazer um esporte, para andar de bicicleta numa ciclovia, etc. Então, eu vejo que a gente teria que tentar buscar, com as nossas forças e energias, uma contraproposta, e que a gente não pode aceitar isso aí. A gente não pode aceitar nem a reforma, nem a PEC 32, ela tem que ser extinta de imediato, junto com o teto dos gastos, junto com essa reforma geral que está acontecendo. É uma contraproposta pesada mesmo, é uma mudança do Estado para que o povo tenha alguma condição ainda de esperança. Inclusive, aqui eu deixo bem claro que instituição privada, para mim, tem que ser estatizada no país. Então, aí é uma coisa minha. Eu ainda não... Eu estou conversando aqui no grupo, esse vídeo vai sair para todo mundo, a quem interessar possa, mas a instituição privada tem que ser estatizada. É o Estado que tem que promover a linha de educação que ele quer dar para o país. Outra coisa, eu acho interessante, aqui eu vou falar por mim, quando você fala de servidor público, né, eu acho que eu tenho muita história para contar na sequência, isso, quem sabe, vai acontecer um dia. Mas quando eu morei na Amazônia, eu quero saber qual é a população, uma parte da população que tem interesse, de repente, de ir para o mato trabalhar. Ou que tem interesse de ir para cidades pequenas trabalhar, onde o próprio Estado não provê o bem-estar social para as pequenas cidades, onde até mesmo você não tem o que fazer nas cidades, a não ser passar um final de semana com a família. Às vezes você nem tem uma praça. Luciano, conclua o teu raciocínio. Sim. A conclusão nós precisamos fazer uma proposta muito diferente do que tem, do que a gente está vendo por aí, e que algum partido político compra essa ideia. Não é comprar com dinheiro, mas é comprar com a entrada, né, das ideias, para a gente tentar fazer essa mudança. Obrigado. Bom, deixa eu já responder ao Luciano. Quer dizer, esse texto foi feito sob encomenda da fundação de um partido político, que é o Podemos. É o Podemos, exatamente. E assim, vai sair no número deste mês
da revista Política Democrática, da Fundação Astrogildo Pereira, que é ligada ao Cidadania, ao Partido de Cidadania, vai sair um artigo meu que, no fundo, é um resumo desse artigo que eu escrevi com o Helder. Então, assim, o que a gente pode fazer, e é o que estamos fazendo, tá, é participar do debate público. Tá? E eu tenho visto, tá, que muita gente, quer dizer, eu particularmente estou sendo muito demandado por vários partidos, não é só PT, é o Podemos, é o PSB, assim, muita gente fala comigo, tá? Então, são as ideias que a gente está tratando aqui no grupo, elas estão tendo repercussão. Nós temos agora um canal no YouTube, tá? Quer dizer, que já tem mais de 150 inscritos. Quer dizer, eu tenho tido, eu não sei se vocês também têm tido o mesmo feedback, mas eu tenho tido feedback de que o trabalho que a gente está fazendo com este grupo está tendo repercussão no Brasil e também fora do Brasil. Mas aí fora do Brasil é mais os webinários que a gente faz do ponto de vista com estrangeiros. No Peter Scott foi um sucesso. Tá? Então, assim, o que nós podemos fazer, tá? Por exemplo, o Matheus Abrita, ele publica regularmente também lá no jornal da cidade dele, tá? Lá no Mato Grosso. Eu vejo que o Maurício Vaz também faz isso, entendeu? Eu tenho publicado, né, com o Helder, com o Vitor Dota no Poder 360, quer dizer, participar do debate público, é isso. Quer dizer, agora, é bom que a nossa imagem não fique vinculada a um partido político especificamente, tá? Quer dizer, porque aí vira briga de partido, aí é ruim, tá? O meu critério é o seguinte: quem quiser ouvir as minhas ideias, eu estarei disponível para apresentá-las, até para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro me pedir algum conselho, eu vou dar 2 para ele. O primeiro demita o Paulo Guedes, e o segundo, renuncie à presidência. Aí, depois daí, a gente pode começar a conversar. Tá? Mas é isso que nós temos que fazer até como servidores públicos. Eu não gosto dessa palavra funcionário público. Nós somos servidores públicos. Tá? Temos que servir o público. Tá? E é isso que a gente está fazendo aqui numa reunião, domingo, 12h30. Tá? Bom, mas, enfim, tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Helder, você queria complementar alguma coisa? Não. Por mim tá ok. Luiz Fernando? Tranquilo. Então, só chamar a atenção, assim, eu concordo com o Oreiro, deve conversar com todos, mas, enfim, achei curioso que o Podemos tivesse interesse que vocês fizessem esse tipo de estudo. Só isso. Bom, esse é o meu último comentário. Bom, enfim, eu tenho 2 amigos no Podemos, quer dizer, amigos que eu digo de contato de Facebook, né? E eles são até bastante nacionalistas. Assim, são as contradições que existem na política partidária brasileira, mas, enfim, quem estiver a fim de escutar as minhas ideias, eu não tenho problema nenhum em apresentá-las. Então, da mesma forma que eu trabalhei para o Podemos, escrevi um artigo com o senador Rogério Carvalho para o Congresso em Foco, estou apoiando o Gabriel Cassiano para vereador em São Paulo e o Fernando Mendonça para vereador no Rio de Janeiro, ambos do PDT. Entendeu? Então, inclusive, prometi para o Fernando Mendonça que eu vou gravar um vídeo para Marta, em apoio à candidatura dela. Acabei de assinar um manifesto a favor dela. Da Marta. Maravilha. Eu acho que isso é... Não, se o segundo turno for entre o Paes e a Marta, primeiro que já tirar o bispo da jogada já vai ser... E ela é que tem mais chance de derrotar o Paes. É ela que tem mais chance, concordo com você. Eu acho que eu não fiz essa semana porque eu fiquei um pouquinho resfriado, mas não foi Covid, não. É que eu fui para Mineiros, a cidade da minha mulher, aí as crianças, as sobrinhas dela estavam com um resfriadinho e acabou que eu fiquei resfriado. Ainda estou com um pouquinho de nariz entupido, mas, enfim, não é Covid. Por isso que ainda não gravei. Mas, enfim, pessoal, mais alguém deseja falar alguma coisa? Bom, então, antes de terminar,
eu só quero avisar que o nosso último webinário deste ano vai ser no dia 23 de novembro, tá? Que vai ser o Robert Blecker, tá? Que aí eu vou depois mandar o flyer para vocês, o Daniel Moura vai fazer o flyer, mas vai ser no dia 23 de novembro, às 16 horas, tá? Ele vai falar sobre aquelas coisas que ele entende de regimes de demanda, wage ledger, profit ledger, ele tem aí um novo paper empírico que vai falar sobre isso. Então, esse vai ser o último webinário desse ano, tá? Porque aí, em dezembro, a gente já começa a montar a árvore de Natal e ninguém vai estar a fim de discutir coisa nenhuma, tá? Mas, enfim, o nosso grupo está sendo um sucesso, tá? Eu mandei o vídeo do YouTube do Peter Scott para a mailing list da Post-Keynesian Economic Society. Em um dia, as visualizações passaram de 62 para mais de 130. Ou seja, foi basicamente os gringos que nesse dia viram o vídeo do Peter Scott. Eu acho que esse webinário do Robert Blecker, e eu peço que as pessoas façam um esforço para assistir. Tá? O Robert, além de um economista muito competente, é uma pessoa muito agradável e estava angustiado com o negócio do Trump. Nossa Senhora, o bicho estava angustiado. Quase que infartando. Infartando, enfim. Mas, enfim, deu tudo certo. O Biden é presidente dos Estados Unidos, o Trump vai embora, se Deus quiser, o Bolsonaro não vai demorar muito. Tá bom, pessoal? Então é isso, declaro encerrada a reunião. Deixo aqui agora parar a gravação, né? Parar a